É, isso aqui é como se fosse para ser um vídeo, como se fosse um audiobook. E esse vídeo eu vou estar falando sobre várias outras coisas, vai ter um formato meio texto dele também, para que você possa ler caso você queira. Vai estar no PDF da descrição. E já queria agradecer por estar assistindo, que é bom. Isso aqui acho que deve ser talvez bom, que traz um pouco de sabedoria para outras pessoas e também é um pouco terapêutico para mim. Falar um pouco, sabe, das coisas. Mas bom, espero que você goste. Cuidado Veneno. Cuidado Veneno é de certa forma um e-book que eu já tô querendo fazer há um bom tempo. E assim, eu por muito tempo eu queria fazer ele para poder falar das histórias e experiências, coisas que eu passei na vida e que me fizeram aprender coisas e mudar muito. E eu sempre fiquei receioso porque talvez as pessoas não entendessem, eu imagino que talvez muita gente não vai entender. Até porque elas não passaram pelas mesmas coisas que eu. E o principal, muitas vezes elas nem chegaram a aprender algumas das coisas que eu já aprendi. Então, mesmo que tenha pessoas que não vão, de certa forma, entender as coisas que eu tô falando, eu não me coloco numa posição onde eu me vejo como melhor que essas pessoas, até porque eu não sou. Eu sou só diferente. E eu espero que talvez você, caro leitor ou pessoa que está ouvindo esse audiobook, eu espero que você pelo menos aprenda um pouco com a minha experiência. Bem, eu acho que para poder começar, a ideia do cuidado veneno é muito mais, de certa forma, entender certas coisas, certos venenos que eu bebi na minha vida, que eu não devia ter bebido, mas que me ensinaram a não beber eles de novo, né? Pelo menos em parte. E o verdadeiro motivo pelo qual eu bebi tanto desses venenos é porque eu nunca tive a capacidade de olhar pra dentro e entender quem eu realmente era. Eu nunca me encaixava em nenhum grupo. Quando eu era criança, eu andava pelo recreio e assim. Eu até tinha amigos, mas a verdade é que eu andava pra lá e pra cá e eu não me identificava, sabe, com nenhum desses lugares e essas coisas. E por causa disso, eu fui tentando preencher esse vazio da minha personalidade com coisas de outras pessoas. Só que o problema é que essas coisas de outras pessoas muitas vezes se tornaram um veneno pra mim. E é sobre esses venenos que eu vou estar falando. Bem, o primeiro veneno que eu tenho pra falar, que eu acho que foi por muito tempo um dos piores e que às vezes até me assombra de vez em quando, é o de querer ajudar, sabe, as pessoas. Eu demorei muito pra me descobrir, entender quais coisas faziam parte de mim, quais não. E eu sempre fui um cara muito amoroso, eu sempre tive muito amor, sabe? Sempre quis trazer muito amor pras pessoas. Só que é aquela coisa, ter tanto amor pra dar e tanta empatia, em alguns momentos é complicado, porque você não se segura e aí você quer, de certa forma, às vezes ajudar uma pessoa ou ficar perto de uma pessoa que você não devia estar perto. A pessoa, ela bate e grita e é tudo por causa de você, sabe? E essas coisas não fazem bem pra gente. Não fazem bem pra gente e é óbvio que acaba com você. E esse foi um dos maiores venenos que eu tive. Muitas vezes eu sentava e ia conversar com a minha mãe, e a minha mãe sempre foi uma pessoa com problemas.
E aí eu sempre tentava entender, sempre abraçava ela depois dela brigar comigo, sempre passei a mão nas coisas ruins, sabe? Passei a mão na cabeça dela com as coisas ruins que ela fazia. E depois de um tempo, eu obviamente aprendi sobre isso, pude deixar muita coisa pra trás. Isso aconteceu mais algumas vezes com outras pessoas. Eu fui tentar ajudar essas pessoas e elas começaram a me ferir, sabe? Só que eu comecei a criar ferramentas para lidar com isso. Eu comecei de certa forma, deixar as pessoas com a raiva delas e com a tristeza delas sozinha. Até porque muitas vezes a pessoa ela precisa de estar nesse momento dela para poder realmente entender o que aconteceu, o que vai, o que fica, sabe? E faz parte, no final das contas. Mas esse é um dos venenos que eu acho que eu mais bebi na minha vida e que mais me envenenou. E assim, é aquela coisa. Eu sempre fui um cara muito amoroso, sempre tive muito essa coisa, mas muitas vezes eu absorvia, sabe? O ódio das pessoas, a raiva e a tristeza, que eram coisas que nunca fizeram parte de mim. Essa tristeza é das outras pessoas. Essa raiva era das outras pessoas, não tinha nada a ver comigo, sabe? E foi inclusive uma das causas de eu por muito tempo ter um transtorno chamado transtorno do estresse pós-traumático, que eu ainda estou me recuperando dele, mas eu me sinto bem por chegar onde eu tô. Um outro veneno muito grande que eu cheguei a usar, que esse realmente, de certa forma, envenena o corpo também, mas esse veneno era o cigarro. Eu fui fumante por um tempo, eu parei porque eu percebi que isso não era uma coisa minha e eu não gostava de fumar. Por muitas vezes eu usei o cigarro como uma muleta, eu usei ele para lidar com tristezas que não eram minhas e depois, para sair do cigarro, eu tive que pagar o preço, sabe? Me orgulho. E foi uma coisa dolorosa. Até porque mudança dói, né? Mas eu consigo me orgulhar. Um outro veneno que eu cheguei a beber muito e que hoje em dia eu percebi que ele nunca fez parte de mim era o veneno chamado política. E eu percebi que esse veneno não fazia parte de mim. Eu larguei ele, tem pessoas que ficam até meio mordidas porque eu larguei essas coisas, mas como um cara que vivenciou, tá presente na direita, tá presente na esquerda, sabe? E inclusive ser uma pessoa quebrada, sabe? Uma pessoa com a cabeça meio tantã, de não entender muito bem a realidade. Eu tive que passar, sabe? Por tudo isso pra poder aprender isso, que era um veneno no final, né? Mas de certa forma, a minha vida política, ela começou um pouco porque eu era meio brigado com meu pai. E meu pai, ele sempre ele trabalhou por um bom tempo num escritório de política. Ele era tesoureiro lá. Era um cara mais de direita. E assim, eu não gostava muito dele. E aí, por causa desse ódio, de certa forma, que não era meu, né? Mas que ele acabou criando ali pra mim e colocando isso na minha vida, eu me tornei um cara muito mais de esquerda. No início da vida, eu lembro que eu tive até um servidor que era muito, muito engraçado o nome, era um servidor do Discord. Esse servidor do Discord chamava Comunismo é uma Festa. Communism is a Party. E assim, óbvio que você vai amadurecendo, você vai ficando mais velho. E aí, depois que eu caminhei, de certa forma, bastante pela esquerda, eu me deparei com uma coisa que foi a hipocrisia, sabe? Tem algumas pessoas hipócritas na esquerda, eu não vou falar que toda a esquerda é hipócrita, até porque é aquela coisa, é uma caixinha muito vasta. Mas assim, a primeira coisa que eu não gostei na esquerda, que me fez de certa forma desiludir, né? Foi a questão da hipocrisia. As pessoas, de certa forma, é aquela coisa, né? A pessoa ela fala muito bonito, fala muito certinho e é sempre muito politicamente correto e depois ela faz tudo ao contrário, entendeu? E assim, isso foi uma das primeiras coisas que começou
de certa forma, a fazer com que eu perdesse o brilho. E aí depois eu caminhei pelas partes mais escuras da esquerda, que assim, a esquerda da velha guarda do Brasil, ela é extremamente homofóbica. Extremamente homofóbica. E assim, tem a ver com o passado do Brasil como, de certa forma, um país homofóbico, mas eu falo pra você que muitas vezes, né, você passar por um negócio desse, você já começa a ver, putz, eu estou dentro dessa sala chamada esquerda e eu vou ficar aqui com um doido igual esses aí, entendeu? Tem uma parte também da esquerda que ela é antissemita. Essa é uma parte bizarra também. E tem até um raciocínio por trás, que eu demorei muito a compreender qual que era esse raciocínio, mas a verdade é que também é doideira da cabeça. A ideia é que as coisas, né, elas, por exemplo, o que gera todos os problemas do capitalismo, e a gente pode falar de um monte de coisa, de financiarização de mercado, e pipipipopopó. A financiarização do mercado, que é um dos efeitos que tem, né, vem por causa de empréstimo de dinheiro, entendeu? De você investir o dinheiro, pelo menos em parte, né? E assim, eu não vou ficar argumentando sobre isso. Eu espero que você tire suas próprias conclusões, veja o que é seu, o que não é, mas a parada é que eles ligam essa coisa do empréstimo de dinheiro com os judeus. Porque os judeus tinham uma época, se eu não me engano, teve toda uma história que eu já não lembro muito bem mais, mas tinha uma época onde só judeus em uma área da Europa podiam emprestar dinheiro, nenhuma outra pessoa podia emprestar dinheiro. E aí, por causa disso, é como se tipo, os judeus tivessem criado o capitalismo, e aí por causa disso eles não gostam de judeu, sabe? E inclusive chega a ser bizarro, porque tem uns que chegam a ser nazistas por causa disso aí. Uns esquerdistas nazistas, né? Porque eles falam, não, é que o nazismo era de esquerda, porque... ai, ai. O nazismo era de esquerda porque o Estado, ele controlava tudo, né? E é uma característica, de certa forma, de um comunismo. É uma doideira, né? Não dá nem pra entender direito. Mas foi um dos momentos onde eu me desiludi, e aí é aquela coisa, eu criei um ódio pela esquerda, inclusive um ódio que não era meu, novamente. Essa briga nem é minha. E aí depois eu pulei direto na direita. E aí é aquela coisa, na direita eu fui abraçado, entendeu? Fui abraçado. E assim, eu fiquei um tempo na direita também, só que eu comecei a perceber que é só doido também. E assim, desde, de certa forma, amigos do meu pai, do escritório de política, desde, assim, eu não vou ficar falando o nome das pessoas, né? Mas eu conversei com muita pessoa doida, inclusive uns amigos do meu pai muito doido. Mas assim, na direita eu tive basicamente a mesma coisa. Eu tava lá na caixinha da direita, eu era um cara muito de direita, e assim, eu era um cara muito de direita, eu acho que eu não cheguei necessariamente a estar no bolsonarismo, né? Acho que eu nunca fui muito com a cara do Bolsonaro. Tem gente que gosta do que você quiser aí, não é problema meu mais. Essa pica já não é mais minha. Mas foi uma coisa muito estranha, porque eu cheguei nessa caixinha. E assim, você vê, as pessoas da direita te abraçam muito e tal, mas você vê uma coisa que chega a ser engraçada, porque às vezes você via algumas pessoas lá muito coerentes, sabe, zero hipocrisia. Isso era interessante, só que também era cheio de doido. É gente usando coisa que tá na Bíblia, entendeu? Pra para criar bases para os ideais políticos, sabe, deles. É o Jair Messias Bolsonaro, porque ele é um messias, entendeu? Ele é como se fosse um deus. E assim, é cada doideira que não tem fim também. É desde não usar vacina, sabe? E depois, né, que eu ouvi, de certa forma, todas essas doideiras que você puder imaginar, sabe? Eu percebi também que eu não fazia parte dessa caixinha. Eu nunca gostei nem da caixinha da direita e da esquerda. Assim, sempre fiquei, né, nessas caixinhas motivado justamente por ódio, por raiva.
É aquela coisa, a política ela não funciona se os outros não tiverem raiva, entendeu? Se eles não estiverem brigando. E eu comecei a perceber que isso só tava ferindo a minha paz. Era uma coisa que não fazia parte de mim também, era um ódio que não fazia parte de mim. Essa batalha nem é minha, sabe? Tipo assim, por que eu tenho que arrumar um país que eu não quebrei, sabe? E é aquela coisa, tem pessoas que vão acabar ficando até nervosas, né? Putz, cara, vota branco, vota nulo, vota isso, vota aquilo, porque ele não quer estar presente. Velho, desculpa, mas a minha paz, eu já considerei que a minha paz, ela tem muito mais valor pra mim do que o Brasil, sabe? E é claro que eu também já cheguei a passar por outras partes da política, igual, por exemplo, tem muita gente que não sabe o que é ANCOM e ANCAP. São, de certa forma, duas coisinhas dentro da direita e da esquerda, dois lugarzinhos, caixinhas dentro da direita e da esquerda que não gostam do Estado. Eu também eu não consigo entender muito, é um pouco doideira, né? Mas os ANCOMs, eles acham que sem o Estado se estabeleceria um comunismo de praxe, entendeu? As pessoas viveriam tudo de boa. Os ANCAPs também, sabe? E no final das contas eu não concordo com nada. No final das contas eu não consigo concordar com nenhuma caixinha. Até porque eu não vou ficar discutindo, né? É capaz de vocês nem entenderem também se eu ficar conversando sobre isso, mas pesquisa acadêmica, essas coisas também só vem por causa do Estado, né? Então, bom. É, no final das contas. No final das contas, você percebe que não tem ninguém certo, ninguém errado, e você tá lá brigando. Enquanto você tá brigando, tem gente rachando de ganhar dinheiro. Por causa da sua briguinha. Mas eu consegui abandonar esse veneno. Esse ódio também, que não era meu. E eu tenho tido muita paz depois disso. Um outro veneno que eu já bebi demais é de achar que eu sou a pessoa mais forte, de certa forma, existente. Que assim, a gente cria muito essa imagem própria, sabe? Eu me vejo como uma pessoa que tem as minhas forças, não me vejo como melhor que ninguém. Mas houve uma época da minha vida onde eu sempre achei que eu era, tipo assim, forte num nível, sabe? Onde eu não precisava de ajuda de ninguém, eu não precisava de ninguém perto de mim. E assim, de certa forma, eu achava também que é como se eu fosse indestrutível, né? Que eu conseguia aguentar tudo. Eu conseguia aguentar todos os problemas das pessoas, todas as responsabilidades, entendeu? Eu conseguia carregar todas as pedras. E eu tive que aprender que não é bem assim que funciona. E que assim, eu inclusive, por causa disso, eu comecei a ficar com um problema na cabeça. Por muito tempo eu tive vários problemas por causa disso aí, sabe? Tava começando a ter problema na cabeça, eu não tava conseguindo dormir. Mais recentemente eu consegui sair dessa também, mas eu sentia, tipo assim, tanto estresse que eu acordava com a boca dormente, porque eu tinha, tipo assim, eu ficava espremendo tanto, sabe, os meus dentes durante o dia, às vezes, ou até mesmo quando eu ia dormir, por causa do estresse, rangendo os dentes, que às vezes eu acordava com a boca dormente, às vezes eu acordava com o maxilar doendo, e essas coisas pararam, né, mas às vezes é importante você ter pessoas perto de você, receber amor, saber dar amor também. E é aquela coisa, entender que, cara, pode até ser forte, mas você não é indestrutível, sabe? Então, fica a minha indicação para não beberem esse veneno. Porque esse aí eu bebi por muito tempo também, isso foi complexo. Um outro veneno que eu bebi uma vez na minha vida, pra nunca mais, que eu acho que esse foi o que mais me amargou, foi machucar alguém que eu amo, sabe? E assim, isso aconteceu uma vez pra nunca mais. E óbvio que eu fui tentar, tipo assim, eu machuquei essa pessoa, não porque eu queria, mas sim porque os meus problemas dentro de mim fizeram com que eu machucasse essa pessoa sem querer. E assim, eu sempre fui um cara que eu tive muito problema de confiança. E chega a ser até bizarro, porque eu genuinamente eu não me sinto seguro perto de qualquer pessoa. Às vezes é como se eu tivesse vestido luvas e uma máscara de gás, sabe?
E essas luvas e essa máscara de gás, ela não sai de jeito nenhum. E eu abraço as pessoas e é como se eu não sentisse o abraço delas, o coração delas, sabe? E em alguns momentos eu tenho que realmente ser assim, porque senão não rola, sabe? Mas naquele momento eu queria muito poder tirar essas luvas, essas coisas, só que eu não me sentia seguro. E aí eu terminei com a menina que eu achei que eu tava fazendo ela perder o tempo dela, sabe? De certa forma eu queria proteger ela dos meus problemas. E assim, muita terapia, muito olhar pra dentro, mas essa é uma coisa que eu não faço pra nunca mais, entendeu? Era uma pessoa que me amava demais, era uma coisa muito boa pra mim, que eu joguei fora por quase nada, entendeu? Quase nada. Agora, um outro veneno também que eu já bebi, e esse eu bebi demais, sabe? Era de tentar ser quem eu não sou. E era uma coisa tão ruim, sabe? Porque é aquela coisa, a máscara de gás, ela não era pra me esconder. Você conseguia ver quem eu era, mesmo atrás da máscara de gás, sabe? Ela era mais pra mim, sabe? Agora, existia um tempo muito antes onde eu realmente usava uma máscara. E essa máscara era que muitas vezes eu fingia ser quem eu não era. E nunca foi uma coisa boa pra mim. Mas é um veneno que eu acho que talvez tem pessoas que estão vivendo isso até hoje. E, obviamente, muitas vezes que a pessoa ela não sabe nem quem ela é, sabe? Ou sei lá, às vezes ela até mesmo quer enganar os outros, ou acha que vai enganar os outros. E, querendo ou não, é aquela coisa, né? Se você tá sendo quem você não é, você vai começar a se sentir desconfortável. É importante você encarar esse desconforto e realmente identificar quem que você é. Não seja quem você não é. Você vai sentir dor se você não fizer isso. Um outro veneno que eu já tomei muito é ficar julgando as pessoas de longe. E é uma coisa complexa, né? Porque, de certa forma, o seu ego, né? Ele personaliza tudo. Ele faz você achar que você é a pessoa que sabe de tudo e que o mundo gira ao seu redor. Mas a verdade, cara, é que se você abrir a janela aí de fora, você vai ver que tem várias outras pessoas, cada uma com uma vida diferente, pessoas quebradas e vivendo coisas diferentes, cada um no seu mundinho, de certa forma, sabe? E se você vai se aprofundando, principalmente nisso, você começa a perceber, cara, que é aquela coisa, às vezes você acha que você tá tão certo, você acha que você sabe tantas coisas, quando na verdade você não sabe nada, sabe? E assim, o julgamento ele é uma coisa muito complexa, porque ele de certa forma, pelo menos eu vejo dessa maneira, foi o criador, né? Do racismo, da intolerância, porque é aquela coisa, eu conheço muita pessoa porque eu tô vendo daqui de longe, entendeu? Mas será que é bem assim? E é aquela coisa, o julgamento é uma coisa que às vezes é difícil, é um dos maiores bloqueios para você poder conhecer novas pessoas, é ficar julgando elas. E foi um mal que eu bebi, não tanto. Eu comecei a beber mais dele por causa do ódio, de certa forma. Mas hoje em dia é uma coisa que eu deixo pra lá, simplesmente. Um outro veneno que eu também já bebi muito foi o de me limitar. E assim, às vezes a gente tem realmente dificuldade de entender qual que é a nossa força, qual que é o nosso tamanho, principalmente quando a gente não olha pra dentro, pra realmente entender quem a gente é. E muitas vezes, igual por exemplo, tem várias caixinhas que eu passei na minha vida. Era a caixinha da esquerda, a caixinha da direita, a caixinha do demissexual, a caixinha disso, daquilo. Só que eu comecei a perceber que as coisas, tipo assim, essas caixinhas, elas eram tão pequenas, sabe? Eu não caibo nelas. Desculpa, eu sou mais complexo do que isso, sabe? Tem muita pessoa que não entende por que eu tenho tanto ódio, sabe? De ficar numa caixinha, ódio de as pessoas ficarem me colocando nas caixinhas. É porque eu não caibo nelas, desculpa, eu sou, de certa forma, um cara grande, sabe? E eu sinto que essas caixas não me servem mais. Mas, mesmo com toda essa questão, as pessoas que estavam nessa caixa, quando eu ia sair,
dessas caixas, elas sempre me puxavam de volta, né? Falando, não, volta aqui, você tem que ficar aqui. Ah, mas eu não caibo aqui. Não, mas você vai ficar aí. E assim, é óbvio que as pessoas, quando elas fazem isso, né? Muitas vezes elas fazem querendo te proteger, entendeu? Elas fazem isso achando que você é igual a elas, mas a verdade é que todo mundo é diferente, cara. E assim, se você ficar levando a vida dessa forma, onde você deixa as outras pessoas te limitarem, ou então você se limita, ah, eu não consigo fazer isso, ah, eu não vou fazer isso. Você nunca vai arriscar, você nunca vai sair do ninho, sabe? Você sempre vai estar na asa dos seus pais ou na asa das outras pessoas, porque elas falam, não, eu já andei aqui, aqui é seguro, aqui você pode andar. E você nunca explora, você nunca sai. É quase como se fosse o mito da caverna de Platão. Então, se você quer uma dica, entenda a sua força e entenda que ela vem dentro de você e entenda que muitas vezes as pessoas te limitam. E assim, óbvio, você tem limite, muitas vezes você se limita também, mas muitas vezes a gente é muito mais forte do que a gente pensa que a gente é. E uma maneira que eu tenho para poder provar isso para você é: dê uma olhada no seu passado. Vê as coisas, pense nos piores momentos que você passou. As coisas que você já fez, as coisas que você sentiu. E eu pergunto pra você, você acha que uma pessoa fraca passaria por essas coisas aí e ficaria de boa? Então é aquela coisa, eu acho que tá na hora de você pegar um pouco da responsabilidade pela sua própria força. Se é que você me entende. E agora, eu acho que esse é o último e também mais complexo veneno que eu já bebi, que é de tentar controlar tudo. E assim, tem muita gente que vê segurança em tentar controlar tudo. Só que, veja bem por que ele é um veneno. Muitas vezes a gente quer controlar tudo, só que a gente não tem essa capacidade. E é difícil, sabe? Inclusive o estoicismo, ele se baseia, né? A filosofia estoica, ela se baseia completamente em você entender que você não vai conseguir controlar tudo. Não só entender, mas também aceitar, sabe? E para poder ilustrar tudo isso, o que eu gosto de falar é que a vida é como se fosse um pintor mudo. Ela não se comunica com você, sabe? E, cara, a vida ela já tá lá pintando um quadro há muito tempo, sabe? E você, velho, você acabou de chegar, você tava num pedaço do quadro ali. E assim, às vezes a vida ela faz uns traços que fazem parte dessa obra de arte dela, sabe? Só que você não gosta, porque você quer controlar tudo. Aí você vai lá meter a mão e a vida te dá um murrão, entendeu? Pra você voltar pra trás. A vida não fala nada, ela só bate em você. E aí quando você começa a chegar pra trás e falar, bom, essa obra de arte nem é minha, de certa forma, né? Você vai vendo que na verdade era uma obra de arte muito bonita que a vida ela já tá fazendo há muito tempo. Então assim, tem certas coisas, até mesmo coisas ruins, sabe, que acontecem na sua vida que, velho, faz parte da obra de arte da vida, sabe? E tentar controlar tudo, tentar controlar até mesmo essas coisas, principalmente os seus sentimentos. Você ficar tentando controlar os seus sentimentos, as coisas que você gosta e que você sente, você vai começar a perceber que você tá só se desgastando por nada. Um outro veneno que eu também já bebi muito é o das opiniões. E talvez soe como uma coisa complexa, mas eu sempre fui um cara que eu tive várias opiniões, muitas pessoas não concordavam com as minhas opiniões, mas a verdade é que opinião, em alguns momentos, é um veneno, principalmente quando você vai falar isso com as pessoas. Até porque é aquela coisa, a opinião ela tá no mundo das ideias. Muitas vezes o mundo real ele é muito diferente do seu mundo das ideias, do meu e de todos, sabe? E é aquela coisa que eu falei do ego personaliza tudo, você tá sempre certo, mas a verdade, cara, é que muitas vezes você vai estar errado, as coisas são muito mais complexas do que você pensa. E a gente é sempre prepotente, né, pra poder falar. E eu sei o que tá acontecendo, a minha opinião é certa, entendeu? E ainda enche a boca pra falar que você, entendeu, que tá na minha frente, você tem que ter opiniões, entendeu? Você tem que ter opinião. Não, eu não tenho, desculpa. E eu acho que o que mais fez com perceber que opinião realmente foda-se. Coisa que mais fez eu perceber que as opiniões, elas... Véi, nem faz sentido você ter, assim, de certa forma, opinião. É que você não vai resolver nada com opinião.
Assim, o que faz com que você resolva o problema, qualquer problema da sua vida, não vai ser ter opinião. Vai ser você ir lá, você sentar, você investigar, você fazer relatório, entendeu? Você tentar entender, tentar estudar, sabe? E através disso, criar um planejamento de como resolver isso. Mas ter uma opinião não vai resolver tudo. Sinto muito lhe informar, se você já se iludiu com isso. E esse é um veneno que eu bebi por muito tempo. Sempre fui um cara das opiniões, tem que ter opinião, não sei o que lá. Mas eu percebi que eu só bebia desse veneno porque eu era um cara que eu queria resolver problemas, sabe? Eu era um cara que eu queria aprender coisas. Eu era um cara curioso, sabe? Eu queria saber as coisas. E depois que eu larguei esse veneno, de certa forma, de mão das opiniões, comecei a investigar as coisas, entender, aprender diversas coisas. A minha vida, ela mudou muito, sabe? E assim, foi uma coisa boa pra mim. E agora é a parte final, onde eu falo o depois, né? De certa forma, de eu deixar esses venenos na minha vida. Pelo menos em partes, né? Por exemplo, o veneno de... É que fala? De querer amar pessoas e ajudar as pessoas e deixar a pessoa me ferir. É um que às vezes eu ainda tomo ele, mas não gosto. Não faz bem pra mim. Mas é tentador. Mas depois que eu coloquei, de certa forma, esses venenos pra fora, e eu pude realmente limpar eu mesmo, sabe, da sujeira dos outros, de coisas que não eram minhas, eu comecei a perceber quem eu realmente era. Eu percebi que eu era uma pessoa forte, corajosa, cheio de amor no coração, uma pessoa criativa, uma pessoa, em alguns momentos, alguns diriam sábio, e teve uma outra coisa também que me ajudou muito nessa questão desse processo de expulsar esses venenos, né? Que eu acho que, de certa forma, é uma das maiores qualidades que eu tenho, que é a resiliência. Putz, é aquela coisa, né? É a resiliência, é a positividade. Eu sempre me sujei muito com a negatividade das pessoas, sabe? Mas eu percebi, depois de limpar tudo isso, que eu nunca fui uma pessoa negativa. Eu sempre fui o cara positivo, o cara do dá pra fazer. Tá ruim, tá, mas foda-se, entendeu? Não, vai conseguir. Por que que a gente vai conseguir? Rapaz, a gente vai conseguir porque a gente está aqui, a gente é capaz, a gente tem tudo aqui pra dar certo. É realmente só se a vida não quiser que não dá certo. Mas no geral a gente tem a capacidade, entendeu? É possível. E acho que é isso. Muito obrigado por ouvir, né? Ou até mesmo ler. E eu espero que a minha experiência, pelo menos, tenha ajudado você como pessoa.